Bom, começou a gravar então. Os slides estão em tela cheia? Sim. Sim, né? Tá, então eu vou começar. Bom, gente, esse é um treinamento que é como se fosse um mini curso online, sobre pesquisa bibliográfica, e hoje a gente fez voltado mais para as turmas da pós, do PPGE, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação, né, e também para os alunos de graduação em matemática, dentro das disciplinas de pesquisa em educação em ciências e pesquisa em educação matemática, tá? Bom, então toda vez que o aluno vai fazer um trabalho acadêmico, ele precisa primeiro fazer um levantamento bibliográfico, né? Que a gente chama também de revisão de literatura, sobre tudo que foi publicado sobre aquele tema até o presente momento, porque a ciência sempre vai avançar para frente, né? Você vai pesquisar em cima do que já tem para você trazer alguma nova contribuição. Então, o que eu vou pesquisar, como eu vou pesquisar, onde eu vou pesquisar, né? Onde buscar informações e que sejam de fato científicas, de fato confiáveis, né? É aí que entram os produtos e serviços informacionais das bibliotecas. Antes de mais nada, a gente tem que ter alguns critérios de confiabilidade da informação científica, né? Que é o bom senso no uso dos sites, verificar sempre a procedência, da onde que vem aquele conteúdo, aquela autoria. Nos últimos tempos, muito cuidado com as fake news, né? Principalmente as notícias de fake news, sempre tá checando nos sites de verificação da veracidade daquela notícia. Dependendo da área, a atualidade da informação é muito importante, né? Às vezes você está considerando algo do seu trabalho que já está obsoleto, né? A autoria, quem é o responsável intelectual por aquele texto, por aquele artigo, por aquele livro, né? Então, buscar as informações dos autores, o currículo deles na plataforma Lattes ou na plataforma internacional de cientistas no ORCID, ou então no ResearchGate também, né, que é uma rede social de cientistas. Qual a vinculação institucional dessa publicação, desse autor? Tem parceria com instituições governamentais ou com instituições renomadas, com associações científicas, com agências financiadoras, né, FAPESP, CNPq. Esse conteúdo aí, esse texto, esse artigo, ele é revisado por pares, que é o principal critério para o aceite de um artigo científico numa revista científica, e essa revisão pelos pares, que são membros da mesma área, que formam o corpo editorial daquela revista, que vão decidir se o artigo será aceito ou não, né? E a gente também tem o ranking do matemático dos índices bibliométricos, que tentam, de alguma forma, ranquear, pontuar a produtividade científica, atribuir um número, né? Mas é sempre uma avaliação mais matemática, tá? Não é tanto da qualidade do impacto social, mas eles existem, foram criados, né? Para tentar, de alguma forma, avaliar, ranquear a produtividade científica da revista, do autor, tá? Bom, informações físicas aqui é a parte do nosso acervo físico aqui da biblioteca local, impresso, que está aqui presencialmente, né? No prédio aqui da biblioteca comunitária, no Campo São Carlos, né? A gente tem o nosso catálogo online, que é o Pérgamo, que é acessado nos terminais de empréstimo, e pode ser acessado através do nosso site, em qualquer lugar do mundo. Ele vai espelhar o que a gente tem aqui, mas mais em termos de acervo físico impresso. Tem algumas coleções online no catálogo Pérgamo, como as normas da BNT, mas não tem tudo, porque a gente não tem aquela ferramenta de integração de descoberta que ela vai trazer tudo que a gente tem, tanto impresso como digital. A gente não tem isso ainda. Então, a maior parte do que o catálogo Pérgamo traz para nós, que o Pérgamo é o nome do sistema, é mais do que a gente tem impresso, de forma física aqui localmente. Tá? Aí a gente tem outros serviços, como o Multi-UEB, que eu vou estar falando lá mais para frente. Aí, na parte do acervo digital, que é o acervo online, as coleções online, a gente tem biblioteca virtual da Pearson, né, que são e-books, livros científicos de várias áreas.
A gente tem o repositório institucional da UFSCar, onde estão as teses, dissertações, TCCs. Nós temos as normas técnicas da ABNT, da empresa Target, né? E a gente tem o portal de periódicos da CAPES, que é a principal fonte de onde estão as principais bases de dados, né? E revistas científicas online de várias áreas do conhecimento, e eu vou estar falando dele depois. Bom, para acessar todas essas fontes e recursos de informação online, a gente tem alguns guias que começaram com manuais em PDF que estão nos sites da biblioteca e do CIB, do Sistema de Bibliotecas, e a gente tem tutoriais também online e videoaulas nos canais do YouTube, tanto da BCO, da Biblioteca Comunitária, aqui de São Carlos, como do CIB, que é do Sistema de Bibliotecas, que é a coordenadoria das bibliotecas de todos os campi. Bom, então começando aqui, né, em São Carlos, nossa principal fonte de informações, os recursos da biblioteca, dos serviços bibliotecários, é o site da BCO, da Biblioteca Comunitária, né? Ela tem esse nome comunitário porque ela atende não só o público acadêmico nosso interno, como também a comunidade externa aqui de São Carlos e região. Então, aqui estão os links para todos os produtos e serviços e a descrição do que trata cada serviço aqui no nosso site. E ali no meio do site, no meio ali do corpo, a gente deixa as notícias, as últimas notícias, os informes sobre fechamento da biblioteca, feriados, eventos, tá? Novas assinaturas, né, de bases de dados, por exemplo, a gente informa ali, né? E também pelos nossos outros canais. Aqui eu coloquei alguns dos logotipos dos acessos às bases de dados online aqui da UFSCar, né? O Pérgamo, que é o nosso catálogo online, o repositório institucional da UFSCar, nosso RI, que é o repositório da nossa produção intelectual, que começou com as teses e dissertações, agora está integrando os TCCs da graduação, artigos. Era vermelho, agora mudou para uma outra coloração, né? A LISA, que é a base de dados lá da SEAD, dos materiais didáticos da SEAD, da Secretaria de Educação à Distância, né, dos cursos EAD. A gente tem o portal de periódicos da UFSCar, que são as revistas científicas produzidas aqui pelos docentes da UFSCar, aqui na UFSCar. Lectio são alguns e-books, né, de várias áreas do conhecimento. A Cambridge e a Wiley também são e-books estrangeiros de várias áreas do conhecimento, que estão também integrados ali dentro do portal de periódicos da CAPES, que é a principal fonte de informação para os nossos pesquisadores, onde está a maior parte das bases de dados das revistas científicas online, está nesse coloridinho aí no portal de periódicos da CAPES. E a biblioteca virtual da Pearson, que é uma assinatura da UFSCar, a BV Pearson, que está integrada lá com o Sagui, e que tem e-books também, livros técnicos de várias áreas, né? Então, a gente tem vários recursos, várias coleções online, e tem mais ainda fora essas, tá? Aí eu destaquei algumas aqui, principais. A Lisa Livre Saber, que é essa base de dados, esse repositório digital dos materiais didáticos dos cursos à distância da UFSCar, produzido lá pela Secretaria de Educação à Distância, SEAD. Tá? Também é de acesso aberto, acesso livre na internet, qualquer pessoa pode utilizar, tá? O nosso catálogo online Pérgamo, que eu comentei lá atrás, que é esse site principal que vocês acessam nos terminais de empréstimo, nos computadores que estão pela biblioteca, né? E quando vocês vão emprestar um livro nosso, que vocês vão logar com a senha de vocês, tal, ou renovar de casa, né? É o nosso sistema de empréstimo e o nosso catálogo online, em substituição às antigas fichas, né? Aqueles fichários. Então, aqui, qualquer pessoa na internet consegue ver o que a gente tem no nosso acervo aqui, tá? O serviço de empréstimo entre bibliotecas, que eu tinha colocado o logotipo lá atrás, ele é chamado de EB, é um serviço aqui do Departamento de Referência, do Departamento de Atendimento, e ele serve para, a gente tem convênio com várias bibliotecas do Brasil, serve para a gente trocar empréstimo de livros. Elas emprestam livros que a gente não tem, a gente empresta livros que elas não têm. Esses livros vão por correio, por malote, ficam 10 dias
né, na outra biblioteca e depois são devolvidos, tá? Então, é um serviço que é bem utilizado pelos alunos, pode ser emprestado desde livros técnicos científicos até livros de literatura, tá? O serviço de comutação bibliográfica, que eu tinha colocado o logotipo lá atrás, o Comute, como é conhecido, né? Que essa sigla é o Programa de Comutação Bibliográfica, que ele é nacional, né? E ele serve para a gente pedir cópias, geralmente de artigos científicos, né? Artigos de revistas científicas para outras bibliotecas, né? Porque as bibliotecas têm cobertura de assinatura diferente de revistas, de acordo com o interesse dos cursos. Então, existe essa troca de artigos, é o único serviço pago da biblioteca, né? Que você paga por páginas, né? Então, toda vez que você está querendo um artigo científico, que você não está achando o texto completo em lugar nenhum, né? Não está lá no portal de periódicos da CAPES, aquele coloridinho, não acha nem no Google, em lugar nenhum, você manda aí para o serviço de comutação bibliográfica, né? Para esse e-mail aí, que a gente tenta conseguir uma cópia desse artigo, o texto completo dele, com outra biblioteca no Brasil ou no exterior também, tá? Aí aqui eu coloquei uma parte lá do site da biblioteca onde tem todos os serviços vão estar explicados aqui, tá? Até a parte cultural, tal, vão estar explicados aqui, né? E aqui eu destaquei das fontes de informação online, das coleções online, alguns dos que eu já mostrei lá nos logotipos para vocês, né? Portal de periódicos da UFSCar. Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Senão eu vou continuando, tá? Se alguém quiser me interromper, tem que interromper por áudio, por voz. Eu não tenho chat mais. Só um pouquinho, deixa eu só falar um comentário, Graziele. É interessante para os estudantes que estão ingressando agora na pós-graduação, vamos dizer, né? Porque através do site da biblioteca a gente consegue acesso a muitos artigos que às vezes não são disponíveis para um leitor fora do sistema. E aí você tem que pagar pelo artigo, pagar para entrar num determinado lugar. E nesse caso, não, a biblioteca dá acesso a esses vários sites que fora da biblioteca a gente não teria acesso. Por isso que é bastante importante fazer as consultas logado, né, na biblioteca. Isso. É isso. É bom ressaltar. E aí a gente tem também a nossa produção científica local, né? Que é o portal de periódicos da UFSCar, que foi criado esse site para reunir todos os periódicos, as revistas científicas produzidas aqui pelos departamentos, pelo corpo docente da UFSCar. Algumas foram descontinuadas, algumas continuam, algumas tiveram uma visibilidade maior, conseguiram estar indexadas em bases de dados de mais renome, né? Então, é uma fonte de pesquisa importante aqui, principalmente para a comunidade UFSCar, e foi criado esse site para reunir e mostrar que periódicos são esses, de que áreas são, tá? De todas as áreas. E é de acesso aberto também, né? Acesso livre e gratuito. O repositório institucional da UFSCar, que também é de acesso livre e gratuito, que ele é a base de dados do nosso repositório intelectual, da produtividade científica da UFSCar, né? De todo mundo que se formou aqui, começou com as teses e dissertações, só não tem tanto as mais antigas, que não eram digitalizadas e depende da autorização do autor, né? Mas elas vão ser inseridas aos poucos. É a partir de quando começou que começou todo mundo a depositar aqui, exceto alguns casos de patenteamento, que aí não queria que a tese de dissertação caísse em domínio público, porque ia patentear alguma coisa relacionada ao trabalho e tal. E aí depois começaram a entrar os TCCs da graduação também, né? Artigos científicos e até recentemente os dados de pesquisa, né? Que podem ser reaproveitados por outros pesquisadores, também começaram a entrar aqui dentro, tá? Bom, essa daqui é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, a BDTD do IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. O nosso RI é vinculado a ela varre no nosso e varre em várias universidades do Brasil, a maior parte as públicas, né?
e traz toda essa literatura cinzenta, que são as teses e dissertações, o que está sendo produzido. É importante pesquisar aqui, principalmente quando é um tema novo, né? Porque às vezes você vai lá nos artigos, não acha nada, mas alguém estudou aquilo em nível de dissertação e não publicou o artigo. Então é interessante vir consultar aqui. Varre nas nossas da UFSCar também, vai puxar as nossas por aqui também, né? Dá para pesquisar em português, porque é só pesquisadores nacionais, literatura nacional, né? É uma forma de busca bem simplificada. Então, eu recomendo, e é interessante também o aluno, quando está começando a fazer o trabalho, está meio perdido, não sabe como fazer, é interessante estar pesquisando se não tem trabalhos semelhantes ao seu aqui, né, nessa base aqui de tese e dissertações. E a gente tem uma outra semelhante também de alcance nacional, que é o Banco de Teses da CAPES. Ela também é multidisciplinar, cobre todas as áreas, mas são os trabalhos que foram financiados pela CAPES, tá? Também estão depositados aqui, e ela varre Brasil inteiro, dá para pesquisar em português, então também é uma fonte importante de pesquisa dessa parte de tese e dissertação, literatura cinzenta, daquilo que não, acabou ainda não sendo publicado como artigo, tá? Bom, o portal de periódicos da CAPES, né, que é esse logotipo coloridinho. Os periódicos são as revistas científicas, né? Então, ele é um portal que foi criado pelo governo federal para reunir e disponibilizar literatura científica internacional, a maior parte é internacional, mas tem coisa nacional também, para os pesquisadores brasileiros, tá? Não é tudo que existe, tem muita coisa que a gente não tem verba para assinar, né? Tem muita coisa de acesso aberto, livre e gratuito ali dentro, mas tem coisas de acesso aberto que estão fora dali também, né? Mas é um grande arcabouço, um grande portal de pesquisa, de referência para os pesquisadores brasileiros, para a comunidade científica brasileira, né? Então, esse número é variável, tá? Principalmente quando tem troca de governo, mudam as assinaturas de bases de dados, de editoras, de revistas, né? As assinaturas variam de instituição para instituição de acordo com o interesse dos cursos, né? Só as federais que é mais parecido, mas quando você vai para as estaduais tem diferença, tá? Geralmente as privadas são muito instituições muito pequenas, geralmente não assinam porque são verbas altas, né? Mas por exemplo, os alunos de instituições privadas menores podem pesquisar aqui, porque tem muita coisa de acesso aberto, que é livre e gratuito, que está aqui dentro e que está fora daí também. E elas estão tudo soltas na internet, né? Bom, aqui a página inicial que está sempre mudando, tá? O que eu gosto de destacar aqui é que eles colocaram essa caixa única de pesquisa igual do Google, onde você pode fazer uma varredura geral com palavras-chave em inglês sobre o tema que você está pesquisando, algumas poucas palavras, para você ter uma ideia geral do que tem e de que bases de dados que tem mais material sobre o tema que você está pesquisando. Aqui a maior parte é literatura científica internacional, então a maior parte é em inglês, então é melhor usar termos técnicos científicos em inglês da sua área. E dá para você criar um perfil seu ali no Meu Espaço, um perfil pessoal. E aí, no caso, quando a gente está aqui na rede, já loga direto pelo UFSCar. Se você estiver lá da sua casa, tem que entrar com acesso CAF, senão você vai ter só acesso aos conteúdos livres e gratuitos de acesso aberto, tá? Então, para logar fora daqui de dentro da universidade, da nossa rede sem fio e cabeada, fora daqui tem que fazer o acesso remoto, tem que logar com a senha dos sistemas da UFSCar, tá? Que é pelo sistema CAF, Comunidade Acadêmica Federada, e a gente tem os tutoriais de acesso tanto no site da biblioteca como no site da SIM, que é responsável por esse serviço, que é a Secretaria de Informática da UFSCar, tá? O portal de periódicos da CAPES tem formas de pesquisa, né, variadas no acervo ali das coleções online, onde você pode buscar por assunto, que são as palavras-chave, né? Você pode pesquisar as bases de dados, inclusive por área, os e-books, que são os livros, né, que geralmente estão divididos em capítulos, e as revistas, que são os periódicos, tá?
Aí depois eu vou mostrar lá alguns filtros. Aí eu destaquei aqui as principais bases de dados multidisciplinares que vocês já ouviram ou vão ouvir falar mais, né? Começando a graduação pelo Cielo, porque tem mais material em português ou em espanhol, maioria, né, de pesquisadores brasileiros, em acesso aberto, né, e de textos completos. Tudo que está ali tem o texto completo. Então, pega ali mais Brasil, América Latina. A base de maior referência internacional que a gente ouve falar mais é a Web of Science, da editora Clarivate, que antigamente era Thomson Reuters. E a Scopus Elsevier, que é concorrente, já está falando que já tem até um acervo maior. Elsevier, vocês veem muitos livros no acervo da editora Elsevier também. Essas duas bases de dados, a Web of Science e a Scopus, elas são assinadas, né? São pagas com essa verba do governo. E mesmo sendo pagas assinadas, elas são referenciais com resumo, ou seja, elas não trazem necessariamente o texto completo, mesmo sendo pagas e assinadas, né? Elas têm que trazer o resumo, tá? O texto completo, às vezes, elas trazem, porque elas puxam de uma outra base que está no pacote ali do portal, outra base de texto completo, ou porque aquele texto está em acesso aberto já, né? Então, vai ter essa variação dentro delas, tá? O que está entre parênteses é o nome da editora científica, que é a empresa que vende essa base, né, que faz a plataforma. Aqui um pouco a cara do Cielo, né? O Cielo é bom ir primeiro nos índices para pesquisar, nos índices de assunto, onde estão as palavras-chave em português, inglês e espanhol. Né? A melhor forma de pesquisar nela é ir lá pelas palavras-chave primeiro, pelos índices de assuntos. Né? Tem revista da UFSCar indexada aqui também. Tá? Aí aqui ela está dentro do portal de periódicos da CAPES também, mas ali já indica que ela é de acesso aberto, né? Então é livre e gratuito, aí tem uma descrição ali da base que o portal coloca, né? E aqui é o Web of Science, que você pode adicionar campos de pesquisa, você pode fazer o seu perfil dentro dela, ela é multidisciplinar internacional, é a base mais de referência assim, no mundo. A gente tem artigos de docentes daqui também, né? Só que aí os artigos estão em inglês, né? Para conseguir indexar numa base dessa, o artigo tem que estar em inglês. Aí aqui uma descrição da Web of Science. Aí o cadeado verde aberto disponível para sua instituição pela CAPES, porque ele é pago e assinado, tá? Aí, aqui, eu fiz um filtro das bases de dados dentro do portal de periódicos da CAPES, só para vocês terem uma ideia, né? Então, eu fui lá na lista de bases e filtrei por área, né? Então, a gente tem 37 bases de dados da área de matemática, tá? E as bases de dados multidisciplinares, como é o caso do Cielo, da Web of Science, da Scopus Elsevier, dessa Academic Search aqui da editora EBSCO, como elas cobrem todas as áreas, elas vão aparecer para todo mundo, tá? E aí vai ter as bases específicas também, que é só de matemática, ou que é mais só de exatas, tá? Aí, bases de dados na área de educação, a gente tem 38, tá? Aí, recentemente, o portal fez uma divisão também de ensino, né? Que não é educação no geral, que é, acho que a parte mais de licenciatura, de ensino das áreas, né? Não é só educação, pedagogia. Aí tem 87 bases de dados na área de ensino. Então, para a educação, assim, teria duas áreas, né? Educação e ensino, tá? Aí a gente tem os periódicos, que as revistas científicas, que é um outro filtro também, que eu fiz aqui para a gente ver. Então, a gente tem 544 periódicos, só de matemática, né? E aí tem os rankings ali, né?
quantos que têm acesso aberto, quantos que não é, quantos que são revisados por pares e quantos não, que às vezes são revistas, né, mais caseiras, mais restritas, assim, que não tem o critério de revisão por pares, ou outros tipos de materiais que não passam, ou tipo de publicações científicas, relatórios, sei lá, que não passam por revisão por pares, tá? Teses, dissertações, e-books. Principais periódicos em educação, que é uma área bem grande, né? Tem bastante coisa, né? 1756, e educação no geral. Aí, em ensino, tem 209 periódicos, tá? Ensino de várias áreas. É isso, essa parte aqui do portal, eu fiz até aqui, a gente pode, no final, fazer alguma busca desses filtros, né? Se vocês quiserem, se tiver algum aluno voluntário, né? Aí aqui, eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida, porque eu entro em outra parte do, do treinamento. Graziela, peraí que tem uma pergunta aqui. Tá. Tudo bem? Queria saber quais são as principais diferenças entre as principais bases que você trouxe, que eu imagino que seja a questão de cadastramento, né? Da Web of Science, Sucupira e a outra. Faz sentido minha pergunta? Porque uma é mais, Sucupira é mais brasileiro, né? Web of Science ela tem um escopo mais internacional e às vezes com espanhol. E a plataforma, né, Graziela? Acho que você... O pessoal que trabalha com a pós... Por exemplo, só material de Sucupira. Ela tá travando bastante, viu? Então, essa daí da Sucupira não é bem é uma base mais de gestão acadêmica, vamos dizer assim, não de pesquisa de literatura científica, não de arquivo, de repositório de literatura científica. Mais teses e dissertações, né? Hã? Mais teses e dissertações, né? Mas mais de fornecer os rankings, de alimentar com os dados da pós, de ranquear, né? Uma plataforma mais de gestão, né? Essas que a gente está vendo hoje das bases de dados, os repositórios, eles são mais depósitos da literatura científica, onde você tem formas de busca, né? Tá? Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, senão eu vou continuar. Aí eu começo essa outra parte aqui de técnica de Vamos ver pesquisa o pessoal lá da sala de aula lá. para o levantamento bibliográfico. Vocês estão com o microfone ligado aí, Denise. Eu vou desligar. A gente estava só retomando com os alunos, né, dessa questão de estar no portal da biblioteca para poder fazer o acesso a essas bases de maneira mais ampla, né? Tá. Ok. Bom, Ela pode seguir. tá. Então, aqui, técnicas de pesquisa, né? Então, a gente vai pensar como começar o levantamento bibliográfico. Então, a gente vai falar de pesquisa simples, avançada, simples, avançada, tem outras formas um pouco mais avançadas, truncamento, tesauros, estratégias de busca e tem os operadores booleanos também, tá? Seleção dos termos, que são as palavras-chave dos descritores de assunto. De preferência inglês, de preferência termos técnicos, termos científicos da área, né? E tentar abarcar, rastrear todos os sinônimos possíveis também e que sejam científicos de preferência, tá? Então, onde você vai coletar essas palavras-chave, esses termos técnicos, esses descritores de assunto?
Você vai pegar da própria literatura que você estiver lendo, dos artigos, das teses, das dissertações, dos dicionários e enciclopédias especializados da área, né? Dos próprios pesquisadores, docentes, especialistas da área, profissionais da área, e também consultando os tesauros, que são os bancos de palavras-chave da área, que geralmente estão na internet, na forma de sites, ou publicados como livros, né? De tesauros, ou então dentro das próprias bases de dados, porque algumas têm tesauros, né? Aí aqui eu coloquei um exemplo de tesauro, que é esse banco de palavras-chave. Eu coloquei um exemplo da área da saúde, porque ele é bem didático, ele vai desmembrando assim os sistemas respiratórios, vai indo da parte maior até a menor, né? Como uma árvore assim. Então, os tesauros são vocabulários controlados, né? Formados por termos descritores semanticamente relacionados e atuam como instrumentos de controle terminológico. Então, eles foram criados para, de alguma forma, se controlar as palavras-chave, os termos que são usados na pesquisa, para as pessoas não chegarem e pesquisarem com qualquer palavra da cabeça delas. Tem que ser um vocabulário controlado, né? Quais são os termos mais recomendados? São esses, o tesauro vai mostrar para você, tá? Aí eu coloquei um outro exemplo de um tesauro da engenharia, da base Compendex, do Engineering Village, que é um tesauro bem bonito, assim. Ele vai ter uma abinha ali. Uma das formas de pesquisa tem a Quick Search, que seria a Basic Search, que é a mais básica. Tem a Expert Search, que eu acho que é um pouco mais que avançada. E tem a busca pelo tesauro, que é a que foi selecionada e foi feito aqui. A gente pesquisou um termo, computação gráfica em inglês ali, né? Aí ele mostra a ficha do termo, tá? Com as variações sinônimas do termo, que seriam 3D modeling, que seria um termo sinônimo que ele não é o ideal para você usar. Os broader terms são os termos mais genéricos, então computação gráfica está dentro de simulação computacional. Os termos relacionados, que estão no mesmo grau de hierarquia com computação gráfica. E a gente tem também os narrower terms, são os termos mais específicos, subassuntos dentro de computação gráfica, que no caso desse termo não aparece. Não tem, mas outros termos têm, tá? Técnicas de pesquisa. Então, para pesquisa simples, então, algumas dicas, né? Procurar utilizar termos mais precisos e inconfundíveis. Sempre o sobrenome do autor é mais importante, de preferência por extenso. Evitar abreviação de prenomes. Evitar termos genéricos, assim, social, educação. Todas essas palavras que são muito comuns, você tem que evitar. Você vai pesquisar um título de um artigo no Google, prefere jogar as palavras que são mais diferentes, para não vir tanta coisa no resultado, né? Evitar incluir artigo, preposição, usar situação, artigo, preposição, aquelas palavrinhas pequenas, né? E sempre preferir usar em inglês, porque inglês é a língua da ciência e da maior parte da literatura científica de maior peso e renome e tal, está em inglês, né? Bom, os operadores booleanos, né? Que você vai usar numa pesquisa um pouco mais avançada, né? End, or ou not, e tem também outras técnicas, né? Do termo exato, do truncamento, de proximidade, que a gente vai ver. Aí, nós temos esse exemplo aqui, né? Por exemplo, o uso de veículos elétricos e híbridos no Brasil. Então, a gente vai pegar cada termo, cada assunto, traduzir para o inglês, sempre são termos técnicos, tá? Aí, um exemplo de como funcionam os operadores booleanos, né? Ele vai trazer sempre o que está naquele miolo, que tem os artigos que tem os dois assuntos ao mesmo tempo, tá? Então, ele vai tender a trazer menos artigos, menos resultados. O OR, ele expande, ele vai trazer mais artigos, ele vai trazer o que está na intersecção, o que está com um ou outro, então ele vai trazer muito mais coisa, né? Por exemplo, se eu fosse pesquisar de Covid, né? Covid-19, só Covid, coronavírus, SARS-CoV-2, todas as variações técnicas do termo, tá?
O not é para excluir. Você quer tudo que tem aquele assunto, mas não tenha o outro junto. Então, provavelmente vai trazer menos coisas, tá? Termo exato. Quando você estiver pesquisando uma palavra composta ou uma frase, você tem que usar as aspas. Isso é padrão, tá? Porque se você não usar, ele entende que são dois assuntos diferentes. Você não usar as aspas. Truncamento. O truncamento você pode truncar no meio da palavra, ou no prefixo, ou no sufixo, tá? Ou truncar uma letra, né? E no prefixo fixo ele traz aquele mesmo radical, tudo que tem aquele mesmo radical. Só que esse caractere aí do truncamento, ele pode mudar de base para base, tende a ser o asterisco e o ponto de interrogação em geral, tá? E o de proximidade, que é o near, né? Que é para uma busca mais exaustiva, para um rastreio maior, ele vai pesquisar no texto aquelas duas palavras, aqueles dois assuntos com até tantas palavras de distância, que é no máximo de 10 a 15, tá? Aquelas palavras de distância dentro das frases do texto, do artigo que você está pesquisando, tá? Aí, aqui eu destaquei, né, o uso dos parênteses, né? Eles definem a ordem da expressão de busca, usado para agrupar blocos de assuntos semelhantes e usado para agrupar sinônimos pelo operador booleano OR. Então, os mesmos blocos de assunto, né, vão estar dentro do parênteses, os sinônimos. É um outro assunto, vai para um outro parênteses, tá? O assunto que a gente quer excluir vai para outro parênteses, tá? E o colchetes, que ele serve para iniciar e fechar string, que é a expressão de busca, tá? Então, aqui, por exemplo, veículo elétrico, automóvel elétrico. Por exemplo, Covid, or Covid-19, or SARS-CoV-2, or coronavírus. End Brasil, estou pesquisando isso, Covid no Brasil. Brasil com S, or Brasil com Z, que é uma variação do Brasil, tá? Bom, os filtros que vocês vão ver em muitas áreas, eles ajudam a facilitar a vida do pesquisador, a dar uma refinada prévia nos resultados, né? E ele geralmente vai estar dividindo por isso, por ano, por língua, por país, por área, por subassunto. Se é uma base mais especializada naquela área, ela tem filtros próprios daquela área. Sei lá, na área da saúde, divide o público, se é um estudo com crianças, com idosos, se é na área de química, subdivide pelas substâncias químicas que estão mais presentes naquele estudo, tem outros tipos de filtro, se é uma base mais especializada naquela área, mas no geral são esses filtros aqui, em geral, para todas as áreas, tá? Bom, sobre as técnicas de pesquisa, resumindo, agrupe seus termos por semelhanças utilizando o conector OR, né, que são os sinônimos, você vai usar para sinônimos e para aquele mesmo assunto em línguas diferentes, né? Brasil com S ou Brasil com Z, singular plural, woman, woman, man, varia sinônimos ou plural singular, ou mesmo termo em línguas diferentes, você vai usar o OR. O AND é para juntar blocos de assuntos diferentes, um bloco nesse parênteses, outro bloco nesse parênteses, o AND no meio, são assuntos diferentes. E o NOT, geralmente no último parênteses, para você excluir aquele termo que você não quer que apareça nos resultados, tá? Bom, mais dicas. Sempre consultar os tutoriais, o help das bases, porque tem algumas dicas específicas que valem só para aquela base, uma dica de pesquisa, né, uma tip, um recurso que é específico daquela base, tem assim alguns detalhes, então sempre, se você selecionou as bases lá que você vai pesquisar no seu trabalho, é sempre bom para essas bases você consultar esse tutorial, esse help, para ver alguns detalhes específicos dessa base, tá? Então, isso é uma dica importante, assim, porque aqui, como a gente dá esse treinamento para vários cursos, várias áreas, né, porque a UFSCar é multidisciplinar, então a gente foca aqui em colocar dicas genéricas, gerais,
né? Mesmo que a gente tenta colocar alguma coisa da área, mas o grosso são dicas gerais, né? Mas alguns detalhes, assim, é sempre específico da base, tem que consultar uma por uma, tá? Mais dicas, né? Participar de disciplinas sobre metodologia científica, porque geralmente os professores que pedem os treinamentos estão ministrando disciplinas de metodologia científica, que é onde geralmente são abordados esses temas, né? Recentemente, nos últimos tempos, começaram a surgir esses cursos de escrita científica em inglês, né? Que até um certo tempo aí, sei lá, de 2010 para trás, o pesquisador escrevia, às vezes, um artigo assim de peso, de alto impacto, que tinha chance de entrar numa base de dados internacional, mas ele era escrito em inglês, depois pagava alguém para traduzir. Então, mudou um pouco essa cultura aí. Agora, os alunos estão sendo incentivados a já escrever seu próprio artigo em inglês, mas não é qualquer inglês, né? É o inglês científico, de uma escrita técnica científica, né? Começaram a surgir esses cursos também, e acho que até algumas disciplinas também. E participar de minicursos e eventos sobre escrita científica, no geral, tanto em português como em inglês, né? Esses minicursos, né? Como escrever um artigo científico, né? Que explica ali desde do esqueleto do artigo, como que você vai fazer seu resumo, né? Como que você vai definir ali seu objetivo, tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta até aqui. Bom, Alguém tem uma pergunta? Alguém está subindo umas mãozinhas, mas acho que pergunta não tem nenhuma, por enquanto. Pode seguir, mas acho que para o final talvez tenham questões, ok? se alguém quiser, até esqueci de falar, mas se alguém quiser fazer um comentário, né, principalmente algum professor para complementar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade. O Google Acadêmico é o que a gente indica mais, tá? Do que o Google normal. O Google Acadêmico, lembrando que ele não é uma base de dados, ele continua sendo uma ferramenta de pesquisa, assim como o Google normal, só que ele é uma ferramenta de pesquisa que vai só pesquisar literatura científica acadêmica, porque ele só vai varrer em base de dados, repositórios científicos realmente verificados, tá? Então, é seguro pesquisar no Google Acadêmico, tanto é que ele respeita os direitos autorais. Então, assim, muitos artigos que estão pirateados lá no Google normal, o Google Acadêmico ele não vai te trazer. Ele vai falar que esse artigo tem que ser pago, tem que ser comprado, tal. Mas, às vezes, esse artigo está pendurado e está lá no Google normal, tá? Então, o Google Acadêmico ele é confiável, e lembrando isso, que ele é uma search engine, ele é uma ferramenta de busca, ele não é uma base de dados, tá? Então, pode pesquisar tranquilamente, ele acaba sendo tipo fazendo a função de uma base de dados, mas ele pesquisa em várias, né? Então, ele pode ser acoplado no seu trabalho como uma importante fonte de pesquisa, tá? Ele não vai trazer lixo, blogs, páginas pessoais, informações que não são científicas, né? Tudo como o Google normal faz, tá? Bom, eu queria destacar algumas ferramentas de auxílio, né, aos alunos, aos docentes, aos pesquisadores que foram criadas pelos bibliotecários, pelas bibliotecas. Esse curso online gratuito do Mendeley, tá? Que é o terceiro aqui, tá? Que ele foi feito por 3 bibliotecários aqui do Sistema de Bibliotecas da UFSCar, e ele está lá no site do POCA, Portal de Cursos Abertos da SEAD, da Secretaria de Educação à Distância. Está livre em acesso aberto, qualquer pessoa pode fazer esse curso, tá? Ele é online gratuito, né? E tem cursos lá de vários temas, várias áreas, né? Que a comunidade pode tanto fazer como propor novos cursos, né? Tem de um monte de assunto lá. Então, aqui eu procuro destacar os que têm a ver com os serviços da biblioteca, né? Outra dica também sobre Mendeley e Zotero, que são gerenciadores de referência bibliográfica, né? A gente tem esse site do Planeta Zotero, que o Zotero é a mesma coisa do Mendeley,
Só que o Zotero ele tem mais recursos, né? Eles são gerenciadores de referências bibliográficas. Eu falo que é tipo uma secretária acadêmica para ajudar o aluno a organizar, né, todos aqueles artigos, todas aquelas referências bibliográficas, a salvar, dividir em pastinhas. Você quer compartilhar alguns artigos com alguém que tem essa funcionalidade, tipo uma rede social também. Ele tem a versão online, descarrega no computador também a versão desktop, tipo Dropbox, né? Então é importante assim, começou a iniciação científica, o TCC, o mestrado, doutorado, você já escolheu ou o Mendeley ou o Zotero. Os dois são gratuitos, tá? Por isso que a gente só, não é uma política da universidade, só procura indicar o que está em acesso aberto, livre e gratuito. O Mendeley, que é da editora Elsevier, que é lá da base de dados dos Scopus e Science Direct, que são bases assinadas, mas essa ferramenta do Mendeley, ela é gratuita. Ela é de acesso aberto, né? Que nem software livre. E o Zotero, que também é aberto, que é do Mozilla Firefox, do navegador, tanto é que ele acopla essa ferramenta como uma extensão ali no navegador de internet no Mozilla Firefox. Só que assim, o Zotero, ele tem mais funcionalidades, eu acho ele um pouquinho mais complicado de usar. A gente recomenda aqui o Mendeley, eu acho ele mais didático, tanto visualmente também, eu prefiro e a gente acabou indicando nele, mas pode ser que surja um curso de Zotero mais para frente. Por enquanto, a principal fonte de Zotero que eu conheço é esse site aqui, que é um blog criado pelo Leonardo Simeonini, que é um analista de sistemas lá da Fiocruz, que já fiz curso com ele de repositórios também, tá? Ele que criou esse site aí. Bom, o portal de periódicos da CAPES oferece treinamentos online gratuitos para todo mundo também, vocês podem fazer. Geralmente eles são divididos em blocos de grandes áreas, multidisciplinar, ciências da saúde, ciências exatas, ciências humanas. Eles soltam o calendário lá no site, geralmente na página inicial, naquele carrossel de fotos. Aí então vocês criam lá o seu perfil no Meu Espaço, podem se cadastrar e estar participando. Eles são online gratuitos, tá? E aí a gente tem outras fontes, né, de apoio aos alunos, de pesquisa, outros recursos. A gente tem o canal do YouTube da BCO, aqui da Biblioteca Comunitária, né, que tem videoaulas lá de apoio para vocês sobre os produtos e serviços de informação da biblioteca, né, como usar, como acessar, que vocês podem estar assistindo. Aí eu destaquei aqui uma oficina que a gente fez de pesquisa no portal de periódicos da CAPES, lá na época da pandemia, que inclusive foi feita a tradução em Libras com os alunos aqui, né? A gente tem também o canal do YouTube do CIB, que é a coordenadoria que controla as bibliotecas de todos os campi, né? Que tem também várias videoaulas tutoriais lá tem até mais do que no da BCO, tá? E dessas playlists, desses tutoriais que tem lá, eu achei importante destacar aqui, que é o do plágio acadêmico, que está lá no canal do CIB, do Sistema de Bibliotecas, que é um ponto que é importante ressaltar nos treinamentos, né? Para os alunos tomarem cuidado, porque o grande crime acadêmico é o plágio, né? Então, tudo que vocês utilizarem, principalmente se forem de outras pessoas, outros autores, tem que citar. Nessa questão de citação, é melhor pecar pelo excesso. Até se você usar um artigo antigo seu, algum material seu, você tem que se autocitar, né? Mas se você usa alguma coisa de outra pessoa e não cita, você pode ser denunciado e você pode perder o curso e mesmo perder o título, mesmo depois de formado, mesmo anos depois, né? Como eu já participei de reuniões de aluno, sei lá, uma reunião que eu estava, um aluno de doutorado de outro país, ele já tinha se formado há 5 anos, ele perdeu o título, porque a professora denunciou ele, anos depois descobriu que ele tinha pegado dados de um livro dela. Então, a recomendação geral que eu faço é, nessa parte de citação, se você for usar um grão de areia de outra pessoa, cite. É melhor pecar pelo excesso, tá? Diferentemente de uma outra situação oposta, que eu sempre... Só vou desligar aqui o celular. Senão ele não para de apitar, que terminou de carregar.
Agora, uma outra situação oposta que eu gosto de recomendar, que eu pego muito aluno de graduação nos treinamentos individuais, que eles vêm com um tema muito grande, com um objetivo muito grande, com uma questão de pesquisa muito grande, como se fosse fazer um doutorado. Aí a gente tem que enxugar e focar, que aí eu recomendo o contrário. Falo que é para ser mais minimalista, menos é mais. Vamos fazer uma coisa menor, mas mais concisa, mais bem feita, que tenha uma conclusão mais sólida, né? Porque o aluno não tem experiência com pesquisa, ele quer fazer uma coisa mega, o trabalho vai ficar todo vazado, né? Vai ficar um trabalho frágil, com conclusões imprecisas, né? Então vai acabar não contribuindo muito. Eu falo, vamos fazer uma coisa menor, mas mais concisa, mais bem feita. Se sobrar um pouquinho de tempo lá na frente, você pode dar uma esticadinha para alguma coisa, né, que você gostaria de ter incluído e não deu tempo. Então eu gosto de frisar isso, né? Essa ponderação assim, mas tem que tomar cuidado com o plágio, então eu recomendo que vocês assistam essa playlist aí, tá? Aí, assim, a gente está gravando o treinamento, né? Depois eu vou desligar a gravação, quem quiser perguntar fora da gravação, depois eu vou colocar aqui nesse canal, que é um canal público que eu criei para colocar as gravações do treinamento em grupo, então vocês podem compartilhar, tá em domínio público na internet, né? Então depois eu vou subir essa videoaula de hoje aqui, tá? Aí, assim, as nossas notícias, vocês podem acompanhar pelas redes sociais, né? No nosso Instagram, principalmente, né? O que é mais ativo, acho que é o Instagram, né? Porque tem os stories, tudo. Então, vocês podem estar acompanhando os eventos, as notícias da biblioteca, no Facebook também, tá? Nossas redes sociais. E também por e-mail, vocês recebem no e-mail institucional que todo mundo da comunidade tem, lá pelo InfoRede, Notícias UFSCar. Também saem as notícias da biblioteca aqui, né? E eu estou destacando esse curso aqui, que foi uma novidade do ano passado, tá? E que ele vai entrar também lá no POCA da SEAD, a gente está esperando, ele logo entra, tá? Se vocês tiverem curiosidade, lá no site do CIB, do Sistema de Bibliotecas, tem uma explicação, né, esse PDF sobre esse curso, e tem uma videoaula lá também, no canal do CIB, falando do lançamento desse curso tal. É um curso de pesquisa bibliográfica mais aprofundado, que eu recomendo bastante que vocês façam, tá? Ele foi feito uma edição piloto, aí que eu participei também. Agora ele vai virar um curso do Moodle lá, do POC, igual aquele do Mendeley. Então ele tá para entrar. Assim que ele entrar, eu vou começar a divulgar nos treinamentos e vocês vão ficar sabendo pelas nossas redes sociais e pelo InfoRede também, tá? Então eu recomendo fortemente que vocês façam, vai ser online gratuito e é uma pesquisa bastante vocês. É isso, caminhando para o encerramento, a gente tem também os treinamentos individuais de orientação acadêmica, né, para pesquisa bibliográfica nas bases de dados, que a gente faz individual com o aluno, né, e aí o agendamento é feito por um formulário online no site, pode vir sozinho, pode vir com o orientador, pode vir o docente sozinho, o técnico que está estudando. Quando é um grupo de pesquisa pequeno, pode vir. Se você está fazendo um artigo com alguém, pode vir os dois, entendeu? É só agendar. Para situações diferentes, pode vir a mesma pessoa, né? E aí a gente oferece isso desde a graduação. Graduação vem mais o pessoal que está fazendo TCC ou iniciação científica, né? Aí vem mais o pessoal de mestrado, doutorado, né? O docente ou técnico que está estudando. Então, vocês podem solicitar o agendamento, né? Várias dessas coisas que a gente conversou hoje, a gente conversa lá no treinamento individual. E eu peço para o aluno já vir com alguma coisa feita, não vir cru, não vir muito cru. E também entrar, que a gente faz online também pelo Google Meet, já com alguma coisa preparada, e também no notebook para poder projetar para mim, porque aí é focado no aluno, então não é eu que projeto slide, nada, eu até passo o canal para o aluno assistir,
né, para dar um suporte, mas aí eu quero que o aluno esteja no computador, que ele projeta para mim, porque aí a gente vai repassar o trabalho inteiro dele lá, desde a capa até as referências, tirar dúvida de ABNT também, das normas da ABNT, tá? E às vezes também de tema, questão de pesquisa, da parte de metodologia, principalmente da parte das buscas das bases de dados, de definir as palavras-chave, escolher as bases de dados, né? Mudar até um pouquinho o enfoque de alguma coisa da pesquisa, enfim, né? Comento da questão do plágio, né? Então, começou com um treinamento mais técnico das bases, mas a gente acabou expandindo até para uma orientação, um suporte acadêmico, que tem dado bastante certo, os alunos têm gostado, né? E é isso, podem, né, divulgar, repassar. Agora as referências. E aqui os contatos. O e-mail do atendimento é da chefia do departamento, tá? Do meu chefe. O e-mail dos treinamentos é comigo para tirar as dúvidas sobre os treinamentos, as pesquisas em base de dados, pode mandar print de um problema, onde travou, deu problema numa base. O e-mail do serviço de computação bibliográfica é comigo também para pedir as cópias dos textos completos dos artigos que você não está conseguindo. Aí o nosso site, as redes sociais, o telefone, e a gente fica aqui no piso 1, do lado do balcão de empréstimo, tá? Aí eu não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta dentro da gravação ainda, se algum aluno quer fazer alguma parte prática e entrar em alguma coisa lá no portal de periódicos da CAPES, fazer alguma busca, e a gente continua gravando, não sei se tem algum voluntário, né? Aí vocês que sabem. Eu tô vendo, deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar que eu não adicionei, deixa eu ver. Porque senão ele apita aqui para mim. Graciela, deixa eu fazer duas perguntas antes da Maura fazer a sugestão. Uma é sobre aquela questão do truncamento do operador ali, que a gente não entendeu muito bem. O que seria esse truncamento? Para que serve? Outra é se você indica algum site ou algum programa, algum software, alguma coisa de detector de plágio. E depois a Maura vai fazer. E como é que vocês estão lidando com a questão da inteligência artificial? Se você já tem algum plano de algum treinamento, alguma dica ou alguma orientação, como é que vocês estão lidando com isso? Tá. Deixa eu até marcar aqui. Truncamento da IA e do software. Tá. Bom, eu vou começar pelo mais fácil. O software de detecção de plágio, eu já ouvi falar em alguma reunião lá na reitoria que eu participei, algum evento, que eles estavam vendo a compra, acho que era o Turnitin, se não me engano, esse nome, né? Isso daí é uma coisa que vocês, os professores, teriam que ver lá com o Conselho de Pesquisa, acho que a Pró-Reitoria de Pesquisa, que, se não me engano, trata disso. Isso daí não ficou de responsabilidade da biblioteca, tá? Então, teria que ver lá com eles, né? Se contratou mesmo, para quem é disponibilizado, se é só para docente, né? Eu imagino que seja lá na Pró-Reitoria de Pesquisa, no Conselho de Pesquisa, não é uma atribuição da biblioteca, tá? Graziela, deixa eu, já aproveitando que você está falando da questão do plágio e desse site de detecção de plágio, né? Acho que é o Turnitin, sim. Só fazendo um comentário, orientação, eu oriento uma menina de mestrado na Unicamp, como professora visitante aqui, né? Também. Eu sou do FISCAR, mas tenho essa orientação. E o trabalho dela, final de mestrado, só pôde ser aprovado e ir para a produção, ir para a defesa, se tiver passado pela biblioteca lá da Unicamp, vamos dizer assim, e eu tive que autorizar eles colocarem os dados nesse site. Na UFSCar não tem ainda nada sobre a respeito. Não tem isso. Não tem, porque senão eu estaria sabendo, e assim, no meu departamento não seria,
Porque eles têm, têm uma porcentagem que o site detecta de similaridade, né? No caso dessa minha aluna deu de 8%, o aceitável é até 30%. Né? Então, não foi nada preocupante. Eu fiquei só na hora que você estava contando do plágio, eu fiquei pensando se a UFSCar já tem algum procedimento. Mas assim, eu acho que isso daí é uma necessidade importante, principalmente para os docentes, porque teve aquele caso daquele docente da USP que foi exonerado porque a aluna dele copiou uma imagem de laboratório lá, não sei, de outra pessoa e não fez a referência, né? Isso, Então, A gente teve no programa um caso da citação de Paulo Freire, que não era de Paulo Freire, não sei se você estava nessa época. Não, mas a gente... não sabia. Eu era coordenadora na época do programa, e aí a esposa do Paulo Freire pediu para que tudo fosse retirado. A gente teve que retirar os exemplares que estavam na biblioteca, teve que refazer, tirar essa citação, fazer de novo os exemplares por conta desse questionamento. Então, esses cuidados são importantes, né? De ter a fonte, né? E não dizer disse Paulo Freire e pronto. Escrever sem a fonte. É importante isso. A gente teve, o aluno precisou se retratar oficialmente e também retirar todos os exemplares, né, que estavam em circulação, trocar tudo. Né? Então, é bastante importante, sim. Bom, o que mais que eu ia falar? Bom, da IA, até onde eu estou sabendo, a gente teve um evento, acho que em Sorocaba, de uma demonstração de uso de IA, mas até onde eu sei isso não está. E a gente teve um acesso trial, um acesso temporário de uma base de dados. Não lembro se era da Scopus, usando o IA, né? Mas foi um acesso temporário que a gente teve, só para teste, né? Mas a gente não teve. Eu participei de um evento que teve para os bibliotecários da prefeitura, assim, mas a gente não teve ainda uma capacitação mais formal, uma iniciativa mais formal, assim, nesse sentido. Não sei como vai ser, porque eu não estou nessa parte de gestão, eu estou mais, assim, na parte de atender os alunos, né? Não é assim da minha alçada essas decisões, essas iniciativas assim maiores, né? Institucionalmente assim. Eu fico mais no atendimento dos alunos, na capacitação dos cursos, tal. Não sei como vai ser isso com relação à biblioteca, sim. Teria que ver lá com a gestão do CIB, lá do Sistema de Bibliotecas da Coordenadoria, né? Das bibliotecas. A gente não tem, então, quase nada de iniciativa nesse sentido, né? E da parte do truncamento, retomando, que foi perguntado, assim, o operador, o símbolo lá de truncamento, então, dependendo da base de dados, ela usa ou asterisco ou ponto de interrogação. E ele é usado quando é por exemplo, assim, Brasil com S ou Brasil com Z, quando tem uma variação. Woman, em inglês, que é em singular com A, em plural com E, né? Quando tem uma variação que para você pouco importa, você trunca naquela letra, né? Para ele trazer de uma forma mais abrangente a todas as variações, né? Por exemplo, quando você quer só aquele mesmo radical. Agora eu lembrar um exemplo aqui. Quando assim o prefixo ou sufixo pode variar, né? E você quer aquele assunto com aquele mesmo radical. Então ele faz esse rastreio incluindo todas as variações possíveis daquela palavra, levando em conta que só aquele radical, aquele miolo da palavra ali tem que ser igual. Não sei se fui clara agora, se deu para entender melhor. Deu sim, Graziela, obrigada. Quer vir, Tá. não? Espera aí que tem mais uma. Tá. Oi,
Oi. Então, Travou. Voltou? Tá me ouvindo? Voltou. Pronto. Tô. Eu queria, assim, se fosse possível, você fazer um exemplo para a gente, usando esses conectores, para a gente poder ver eles ao vivo acontecendo assim, numa base qualquer. Tá. O que eu costumo fazer no final dos treinamentos é ver se tem algum aluno voluntário daí que pode projetar para mim, aí a gente entra numa base que acho que fica mais didático, né? Aí eu vou orientando e a pessoa vai Põe a entrando. sua temática, Maura. Põe um pouquinho da sua temática. Tenta aí. Algum aluno voluntário, senta aí no computador, projeta, aí eu tiro a minha apresentação, aí a gente faz alguma busca. Deixa eu parar a minha apresentação. Eu não vou parar a gravação para ficar gravada a busca, que eu acho que é didático para quem for assistir o vídeo depois, a não ser que vocês queiram que eu tire, o aluno, vocês professores. Que eu acho didático deixar no final do vídeo para quem está assistindo ver uma busca prática, né? A gente pode entrar sei lá, na Web of Science, na Scopus. Acho que a Maura está entrando. Tá. Tô aqui. Tá, aí é Maura, né? Você consegue projetar? Sim, peraí. Deixa eu abrir aqui um guia. E o medo de projetar coisas. Eu sei. Se vocês assistirem os vídeos mais longos do canal, geralmente tem uma busca prática lá com algum aluno. Isso. Pronto, estou aqui. Tá. Aí, você está na rede da FUCAM, vocês estão aqui dentro, né? Entra no portal de periódicos da CAPES. Pronto. Mas não tem nada, né? Isso. Aí a gente está aqui dentro, estão acessando pela UFSCar. Aí você aceita ali, isso. Aí vamos lá, lista de bases e coleções. Isso. Aí você vai digitar lá o Web of Science, tem uma caixinha lá para você digitar nome de base. Lá em cima, mais para cima. Isso. Digita ali, ó, Web of Science. Isso. Ou a Scopus. Aqui? Isso. Tá, Isso. Pesquisar. pronto. Aí você vai entrar nela. É para ela já aparecer de primeiro ali. Deixa eu ver. Lá mais para cima. No número, não. Então desce que ela está para baixo. Desce, desce. Eu não sei por que ela não fica primeiro. Aí, ó, Web of Science, coleção principal Clarivate, no 7. Isso, isso. Aí ele vai dar aquela descrição, você clica ali em ver no editor, que aí você vai cair na plataforma da editora. Isso, vai cair na base. Ver no editor, isso.
Aí ele vai pular, acho que outra janela, que aí você vai ter que mudar, acho, de... que não está aparecendo aqui. Nossa, tinha que aceitar os cookies. Pronto. Aí o que você tem que fazer? Precisa compartilhar. Mas não está aparecendo aqui. Outra. Tá, entendi. Ela nova, e agora tem que compartilhar. Aí é esse, né? Isso, Tá. Aí é melhor fechar. Isso. Aí a gente colocar ali no tópico, que é o assunto, ali já tem até um exemplo, ó. Oil Spill Mediterrâneo. Já está truncado com asterisco. Então, aí a gente já sabe que é o asterisco que trunca, tá? Então, vocês podem pôr uma palavra, um assunto de vocês em inglês, que dá para ser truncado, que tem variações que dá para ser truncado no prefixo, no sufixo, um assunto em inglês da área de vocês. Eu pesquiso decolonialidade, tem gente que fala descolonialidade, tem gente que fala contra-colonialidade. Então você vai truncar no começo, o prefixo. Pode até pôr em inglês, mas o ideal seria ser em inglês, porque em português vai vir bem menos coisa, né? Mas você pode tentar das duas formas, em português e inglês, que quando varia a língua, você vai ver que muda muito os resultados. E aí, como que eu... Aí você trunca no começo com o asterisco. Você só deixa o radical. Não, Tira o desenho, Isso. É isso aqui. Isso. Tá. Se você quiser relacionar com outro assunto, você pode adicionar mais um campo, add row, se você quiser, né? Colocar... Ou educação matemática, para ver o que vai aparecer. Matemática Education. Matemática Education, entre aspas, porque é um termo composto. Senão ele separa como se fossem dois assuntos diferentes. Isso, manda search pesquisar. Ele está pesquisando em all fields todos os campos. Vamos ver. (16), ó. 16, documento. Vamos ver o que parece. Pelo jeito, pegou bem no que tá vendo? Ó, decolonial, transdisciplinary of Advanced Education. Esse primeiro aí é bem aberto. Nem tudo vai ter o texto completo. Tá? Olha, gente, a pesquisa começa na biblioteca. Sim. Esse número 6, eu não sei se é grego, alguma língua um pouco diferente. Alguma língua grego mesmo. Né? Mas tem um Souza de autora, é da Carolina Tamayo. É de brasileiros. É? Não, olha... Olha, eu achei que foi uma busca bem precisa, viu? Foi bem no tema mais fechado, não veio muita coisa que não tem nada a ver, tá vendo? Achei belíssimo. Muito bem. E se eu procurar em português aqui, vai aparecer coisas do Brasil também. Você pode limpar e tentar pesquisar em português. Aí você vai ver que provavelmente vem menos, porque a maior parte aí é tudo em inglês, mas você pode tentar em português também. Mas tem muitos dos autores são brasileiros. Pode ser que está puxando o título em inglês. Educação matemática, entre aspas. É muito tentativa e erro, as bases. Legal. Vamos ver. Aí não veio nada. Não veio nada. Olha só. É a base. Achei. Que legal. Não veio nada. Talvez, se você tirar o educação matemática, só colonialidade, venha, mas talvez vai vir coisa, sei lá, de história. Vamos ver. 18. Vem de outras áreas. Mas achou em inglês também, né?
Mas tudo aqui, a maior parte aqui é em inglês mesmo. Mas olha que legal, apareceu tipo colonialidade, decolonização, apareceram as palavras relacionadas mesmo, bem legal. Mas a primeira busca que você fez, achei que foi bem precisa. Vieram artigos que tinha bem a ver mesmo com o assunto, né? Não, que às vezes vem uma palavra que é homônima, assim, e de um outro assunto que não tem nada a ver, às vezes vem coisas que não tem nada a ver, mas a palavra é parecida. Mas achei que veio bem focado, assim, o que seria o tema, né? No seu tema. Maravilha, obrigada. Nada. Não sei se vocês querem fazer alguma busca no portal, se outro aluno quer vir. A gente pode fazer uns filtros ali. Se alguém quiser, o computador está na mão. Porque o pessoal está tímido, né? Mas obrigada, viu, Maura? A sua pesquisa vai contribuir, porque o pessoal gosta de assistir a parte prática. E eu acho mais legal, mais dinâmico o aluno fazer, porque assim, eu sempre faço, já estou cansada de fazer, eu fico só orientando, né? Eu acho que é melhor, porque parece que o aluno vai destravando, sabe? Né? Vai pegando o jeito, tem que fuçar, assim. Tem que ir fuçando, fazendo tentativa e erro, pondo sinônimo, mudando a língua, né? Que vai pegando o jeito, assim. Valeu. Acho que o pessoal está meio tímido, viu, Gra, para fazer a prática. Mas foi ótimo, a gente agradece demais, viu, a sua presença, a disponibilidade. Foi fundamental, acho que para quem está fazendo pesquisa, né, saber essas coisas. Muitas coisas a gente, né, mesmo nós também não sabia, então a gente agradece demais. Tá. Então, eu fico à disposição de vocês, né? Nos treinamentos individuais lá, né? E grupos pequenos, todas aquelas situações que eu falei para vocês, só preencher o formulário no site. E aí, depois o Google vai me mandar a gravação do vídeo, aí eu posto no YouTube. Não sei se eu consigo postar hoje, mas no máximo até sexta eu posto, e aí eu mando o link para os professores e para os alunos que participaram, que eu vi que entraram poucos alunos e aparece o e-mail deles para mim, principalmente se arroba fiscar. Aí eu já mando para esses alunos também, e depois vocês repassam para os alunos que não vieram, né? E vai ficar público, pode repassar os vídeos do canal, tá? Aí, deixa eu encerrar a gravação, então, que aí se alguém quiser... Deixa eu ver. Será que encerrou? Parar.